Já dizia o meu pai que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Sempre foi assim e acho que deveria ser assim, independentemente do campo da vida de que estivermos a falar. Ou será que não? Não. Não. Como é que é, juventude? Eu sou o Delmonte e sejam bem-vindos à Tecnosfera. Todos nós, mas todos nós, temos aquele amigo a quem dedicamos o clássico conselho de que um cão só leva um osso de cada vez. Tecnosfera também é cultura geral, né? Mas por que eu digo isso? Porque ainda há algum tempo, sei lá, 2017, 2018 mais ou menos, não sei, não tenho a data exata, mas nós fomos introduzidos ao 5G. Ficou todo mundo mais contente, né? Temos como sempre a parte que fica insatisfeita e claro, quem não nos deixa na mão, né? Os nossos amigos teóricos da conspiração, com as teorias da conspiração. Tá bom. Gerou algum debate. A mudança do 4G para o 5G gerou algum debate, sim. Mas convenhamos, essa mudança é benéfica para todo mundo. E velocidade a mais nunca fez mal a ninguém. Mas o fato é, ainda há bocado nós estávamos no 5G porque nós não estávamos. Nós estávamos no 5G porque nem sequer é uma realidade completa, mas falo isso mais para frente aqui no vídeo. Nós estávamos no 5G e pulamos para o 6G. Poderia não pular esta parte sem deixar o like. Lógico, principalmente porque para deixar o like não precisa de teoria, né? Muito obrigado por estar a deixar o like. Se inscrevesse melhor ainda, seria maravilhoso se inscrevesse também. O canal está em crescimento e seria fantástico saber que você contribuiu para esse crescimento. Ou está a contribuir porque o canal ainda não cresceu assim, não está assim... aquela coisa maravilhosa. Estamos em crescimento e é fantástico saber que você está a contribuir para o crescimento do canal. Muito obrigado de coração. O bem funciona sempre na lei do retorno. Bora pro vídeo. Em algum momento da sua vida, de certeza absoluta, quer dizer, eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta, não sei como, não perguntem como, mas eu sei que em algum momento, enquanto ligava os seus dados móveis, né, do seu telemóvel, você verificou que apareciam umas letras, sei lá, o H, o H+, ou é a letra que nos deixa triste quando ligamos os dados móveis, e perguntou o que elas significariam. Bem, essas letras são indicativos da geração de tecnologia que está a ser utilizada e da oscilação de velocidade da internet a que está conectado. Calma, eu sei que isso é um bocado de chinês a mais para se perceber numa só frase, mas vamos por partes. Para perceber melhor esta coisa toda do 6G e do 5G, nós precisamos de voltar um bocadinho no tempo e falar das gerações de tecnologia um bocado anteriores. Assim sendo, se ordenarmos cronologicamente ou por ordem de potência, da menos para mais potente, nós temos G, E, 3G, H, H+, 4G, 5G e o mais novo membro, né, 6G. Eu não vou falar de 1G porque refere-se aos telemóveis analógicos ou os telemóveis de botão, ou do 2G porque sim, já se refere a uma era digital, né? Só que o envio de dados era mas tão lento que não acho que faça muito sentido enquadrá-lo nesta lista. Posto isto, vamos para o vídeo. Como assim? Não entendi. Posto isto, vamos para a lista. Número 1, nós temos o G, que na verdade é GPRS, ou General Packet Radio Service, que foi implementado no ano de 2000. É também conhecido como 2.5G, por alguns especialistas. Este sistema é um subsistema que coexiste com 2G e 3G, ou seja, onde você tem 2G, você tem G, onde você tem 3G, você tem G, e assim sucessivamente. E foi concebido para atingir velocidades de 171 kB por segundo. Mas isso é no papel, porque na realidade costuma oscilar entre os 30 e os 120 kB por segundo. O que é que isso quer dizer? Digamos que você está, sei lá, numa situação crítica e precisa de mandar uma mensagem. Caso a pessoa responda na hora, mandar uma mensagem no WhatsApp, atenção. Caso a pessoa responda na hora, você está livre. Senão, vai continuar em cativeiro. Não conseguiria sequer enviar a mensagem pelo WhatsApp porque esta rede não permite mensagens pelo WhatsApp. Uma mensagem pelo WhatsApp. Vamos para o número 2, ou E, que na verdade é EDGE, que significa Enhanced Data Rates for GSM Evolution. GSM ou GSM, na verdade é 2G. Quando fala em 2G é GSM. Quando fala em GSM é 2G. E aqui esse GSM Evolution é como se fosse uma evolução do GSM.
mas não uma evolução direta, é como se fosse só um 1.0, assim dizendo. E este dispensa um bocadinho de apresentações, porque já sabemos que é a letra que nos faz arranjar depressão a meio dos nossos filmes da Netflix, por exemplo, e foi introduzida no ano de 2003. Foi concebida para garantir velocidades não só no papel, mas também na realidade, entre os 100 e os 477 kB por segundo. O que é isto? Imaginemos que você acorda, sei lá, num sábado e quer saber quantos sábados existem no ano. Onde é que você vai? Naturalmente vai para o Google, pesquisa quantos sábados existem no ano. Só que você não vai conseguir fazer essa pesquisa porque não permite normalmente que se utilize o Google. Agora é que as coisas começam a ficar um bocadinho mais complicadas porque as siglas são mais extensas. Vamos para o número 3, né? Que refere-se à terceira geração, e lembrando que G e E meio que pertencem à mesma geração, porque temos o 2G, temos o G que seria o 2.5G e o E assim num palpite, assim, numa fala assim muito descuidada, seria como se fosse 2.75G. Vamos para o 3G. 3G ou WCDMA ou HSPA ou HSPA Plus referem-se todas à terceira geração. Vamos por partes. Quando se fala em 3G, tanto se fala em WCDMA como HSPA. Só não se fala em HSPA Plus. Eu vou falar disso mais para frente. WCDMA ou Wideband Code Division Multiple Access é outra denominação de 3G, tal como HSPA, High Speed Packet Access, é outra denominação de 3G. Ou seja, quando você liga os dados móveis, ou aparece o 3G ou aparece o H, mas nunca vai aparecer WCDMA. E estes 3G estão concebidos, né, para fornecer velocidades compreendidas entre os 2 e os 14.4 MB. Agora, falando do HSPA Plus, ou melhor, o High Speed Packet Access Evolved, como o próprio nome diz, evolved, né, evoluído, é como se fosse uma evolução direta do HSPA, o HSPA normal. Este aqui está concebido para fornecer velocidades compreendidas entre os 14.4 e os 168 MB por segundo. Aqui já pode deixar treinar kickboxing com a parede ou com o pobre do seu cão, que não tinha nada, mas absolutamente nada a ver com a velocidade da sua internet. Por favor, mostra-te os animais que é isso. E vale ressaltar que é muito mais comum encontrar esse 3G ou H, né, em cidades mais metropolizadas, porque, por exemplo, se estiver a viajar de carro, com certeza absoluta você vai passar por uma zona despovoada. Aí é muito, mas muito difícil encontrar H, é mais provável que você encontre ou E ou G, e passasse o fogo, claro. Chegamos ao número 4, que refere-se ao 4G ou LTE, que seria Long Term Evolution. A partir daqui, ao contrário das gerações anteriores, são priorizados os tráfegos de dados e não os de voz. Falando agora de velocidades, o 4G foi concebido para ser 10 vezes mais rápido que o 3G. 10 vezes. Ou seja, a partir daqui, por exemplo, começam a poder ser feitos streaming de jogos através de redes móveis. Ou seja, por youtubers assim mais pequenos, né, não precisam ter aquela sala toda NASA ou SpaceX ou uma coisa assim, toda XPT ou não. Precisam apenas ter a console de jogos, claro, e ter um telemóvel que tenha acesso à rede móvel 4G, que conseguem fazer a transmissão dos seus streamings de jogos. Vamos agora para o número 5, ou o 5G, que refere-se à quinta geração de tecnologia, e dispensa um bocadinho das apresentações porque é o trending top hoje em dia, é como se estivesse na boca do povo neste momento. Mas ainda assim, o 5G não é uma realidade total da nossa realidade. Por que é que eu digo isso? Porque não está globalizado a nível de dispositivos móveis, ou seja, não é em todo o sítio que nós encontramos o 5G. Mas, falando de velocidades, se o 4G é 10 vezes mais rápido que o 3G, o 5G é 50 vezes mais rápido que o 4G, ou seja, usando uma questão de proporcionalidade, o 5G é 500 vezes superior ao 3G, ou seja, download de torrents muito mais rápido, sem comparação, é muito mais rápido. E por último, mas não menos importante, o 6G. Este ainda
chega a ser menos realidade que o 5G. Apesar do 5G não ser uma realidade, o 6G é menos realidade que o 5G. Mas aos poucos está-se a tornar uma realidade. A Apple já começou a trabalhar no 6G. Eles têm visão? Com certeza. Mas talvez devessem preocupar-se ainda com o 5G, que não é uma realidade por completo, que é para depois ir para o 6G. Do vídeo, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, e literalmente os dois estão a voar. Enfim. Falando de velocidades, os especialistas, eu não sei como é que já há especialistas para o 6G, mas enfim, os especialistas afirmam que as velocidades do 6G não serão de certeza inferiores a 1 ou 2 GB por segundo, mesmo em redes domésticas, que são as redes que nós utilizamos nas nossas residências ou trabalhos. Ou seja, fazendo uma matemática simples e lógica, que é para perceber mais ou menos esta velocidade. Digamos que numa terça-feira você acorda e decida que quer baixar o FIFA 32. Quer baixar o FIFA 32, quer baixar o FIFA 32, quer baixar o FIFA 32. Vai baixar o FIFA 32. Vai de frente ao seu PC, né, e digita FIFA 32. Vai ver que ele ocupa de armazenamento 32 GB. Decide fazer o download. Numa rede totalmente normal da realidade, esse download demoraria entre 40 a 50 minutos. Mais ou menos, entre 40 a 50 minutos. Com 6G, caso não esteja envolvido em sites fraudulentos, virulentos e essas coisas todas, e o seu computador esteja em perfeitas condições, o download demoraria entre 40 a 50 segundos para baixar um ficheiro de 32 GB. A partir daqui, as coisas realmente começam a ficar um bocadinho desproporcionalizadas. E lá no fundo é só isso, porque o 6G visa apenas a trazer mais velocidade nas nossas comunicações e de certa forma visa também trazer alguma segurança nas comunicações. Há dias eu estive a ver o telejornal, né? E ouvi falar de um hotel espacial. Eu fiquei a pensar, se o Elon Musk fosse CEO da Apple... Eita porra. Já avisei que vai dar merda isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo e agradecia, mesmo se fosses um dos teóricos da conspiração que não está em nada satisfeito com a passagem do 5G para o 6G, que te inscrevesses no canal e que deixasses o like, claro, logicamente. E é só isso que eu peço. Tenho mais uns recados, né? Que fiquem em casa e que cuidem uns dos outros e, acima de tudo, cuidem de vocês próprios, ok? Acho que não tem mais recados a partir daqui, então, bem, foi!